Boa noite, meus amigos. Temos o segundo convidado, o mais aclamado de todos. Vem pra cá, Pastor Thiago Augusto! Bora! Ele mesmo, avivalista. Você tá suave, profeta? É porque eu vim correndo, né? Sou mágico também. Porque eu sou do manto. Vem cá, vou te ajudar, meu filho. Olha, o que tá cheirando essa camisa aqui? Fala, cheira. Essa camisa tá meio estranha. Vamos! Peraí. Produção, desculpa. Vou te respeitar, pastor. Vamos lá, agora mais sério. Meus amigos, nós estamos indo para o estúdio. Segura aí, produção, que nós vamos para lá, viu? Chega e vem comigo, abençoado. Estamos aqui agora, o Profeta Podcast, transmitido pela Vitrine Social no YouTube, tá? Vamos lá, Pastor Thiago Augusto. Já estamos bem aconchegados. Limpei. Como é que tá por aí? Tá sossegadinho? Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo? Então vamos lá. Antes de começar, você vai ter 4 escolhas. Temos o café, esse café aqui. Temos o iPhone. Temos a Coca e uma água benta. Qual você escolhe, pastor? Com certeza o mais caro. Mais caro? Mais caro. Então tome o café, fica à vontade. Ah, agora Que sim. Deus te abençoe. Isso daqui você sabe que tá valendo ouro, né? Tá valendo ouro. Então aqui, ó, pra quem deixou de tomar o cafezinho, ó. Ó. Café do Profeta. Café do Profeta. Boa isso daí, gostei, viu? Vai virar marca, hein? Vai virar marca. Ó, profetiza na minha vida, vai, começa. Plantação de café tá chegando, hein? Gostei disso. E você que tá aí, se você conhece ele, já curte e já se inscreva no canal. Então, para não enrolar tanto, vamos lá, conte um pouquinho da sua história, de quando você era criança, porque eu acho que ainda é que a altura tá nos dizendo, mas agora que você é adulto, para com isso, pessoal. Não comente isso aqui não. Ele é adulto sim. Pera aí. Perguntou se tá com cadeirinha. Tá com cadeirinha? Não tá. Vamos lá. Conte um pouquinho da sua história, o início dela, pastor Thiago Augusto. Olha, hoje eu vou provar pra muita gente aqui que tamanho não é documento. Meu Deus, ele já começou com esses clickbait. Aí é corte. forte. Corta aí, editor. Bora. Então vamos lá. Eu comecei a minha história na igreja muito novo, né? Desde os meus 9 anos de idade, 8 com 9 anos de idade, a gente fomos pra igreja. Infelizmente não foi por um motivo bom, foi por um motivo ruim. Minha mãe, ela teve um câncer e por causa desse câncer isso motivou a gente procurar afirmar a nossa fé em Deus, né? Uma vez que a medicina dizia que não tinha mais jeito. E nesse período que nós fomos para a igreja, ali começou a minha caminhada com o Senhor. Mesmo muito novo, eu já recebia, né, algumas revelações, né? Não sei se as pessoas estão assistindo, se você crê, não crê, mas isso aqui foi muito forte na minha vida. Deus sempre usou muitos pastores para falar comigo, que mesmo criança, Deus tinha um chamado na minha vida, que Deus tinha algo diferente comigo, que Ele ia fazer coisas na minha vida, que naquele momento eu não entendia por ser muito novo, mas que futuramente eu iria entender. Isso. Né? Mas só que no meio dessas promessas, no meio dessa caminhada, infelizmente, faltando ali 10 dias para o meu aniversário de 10 anos, eu tive o pior momento da minha vida, que foi a perca da minha mãe. Perfeito. Mas o que me conforta até hoje, né, que naquele período ela faleceu já batizada na igreja. Boa. Ela tinha 3 sonhos, né, 3 desejos antes de falecer, que era casar, se batizar e tomar a Santa Ceia. E ela conseguiu cumprir. E na mesma semana que ela casou, batizou e tomou a Santa Ceia, o Senhor levou ela. Né? Para mim foi uma dor, né, muito grande naquele momento. Eu ainda, como a gente falou aqui, eu tinha 10 anos de idade. Era difícil de entender muito tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu passei por esse período. E depois de passar por esse período, porque eu não cresci com meu pai, né? Tem outra coisa relevante. Eu passei a ter contato com ele depois de muito tempo, já na minha vida adulta. Mas quando criança eu não cresci junto com ele. E nesse período eu fui morar então com a minha avó,
né? Minhas irmãs ficou com o pai delas, né? Até então minha mãe Lá no era, Quiabo? era casada lá no Quiabo. Lá no Quiabo. É, Pra nós- você que é do Quiabo aí, ó, ele já foi do Quiabo. Já então foi do outra Quiabo, lá da Vila Esperança. Meu lá Deus, da meu Vila sogro Esperança. e a minha esposa morava na última rua da Vila Esperança. Bairro bom, viu? Bairro bom. E tem outra coisa. Pra você aí que é jovem, que ele é o seu líder, será que você sabia dessa história que tá contando agora? Será, hein? Será? Se não saber, tá sabendo agora. Então já tá ouvindo, né? curte. Já curte esse vídeo aí e já se inscreva no canal. Continue, pastor. Então, nesse período, eu fui morar com a minha avó. E nesse período que eu fui morar com a minha avó, eu fiquei um tempo afastado da igreja. Porque até então eu ia com meu tio, né? Meu Perfeito. tio, ele era da igreja. Então, todas as vezes que ele ia, sempre dava um jeito de pegar, me levar. E só que aconteceu que ele casou, Meu né? Deus. Aí depois que ele casou, como a gente morava um pouco distante da igreja que nós congregávamos ali naquela época, ficou um pouco inviável de, às vezes, estar indo com frequência, participando. Só que nesse período que eu fiquei um pouco distante, eu tinha consciência, dentro de mim algo me dizia que eu era de Deus, né? Por mais que eu comecei a andar com os amigos que tinha outro tipo de influência, que tentava levar para o caminho errado, que oferecia para mim coisas que não deviam, mesmo assim eu me permanecia firme. Eu tinha consciência de me falar assim, não, eu não posso. Eu sou evangélico, eu sou da igreja, Isso. eu sou crente. Mas mesmo não indo, eu sempre usava esses argumentos, mesmo sendo muito novo. E Isso. uma das coisas que, nesse período que eu fiquei um pouco longe da igreja, não vou dizer afastado, porque eu tinha conhecimento, eu orava, eu buscava a Deus, só não estava indo na igreja. Eu cresci, Davi, ouvindo muitas pessoas dizendo, principalmente dentro da minha família, que eu não tinha futuro. Porque eu não tive a minha mãe, né? Porque eu perdi ela muito cedo, não cresci com meu pai. E muitas pessoas diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum. Foi cuidado né? dos tios. Fui criado pela minha avó, na verdade. Sua avó, né? sim. Meu tio morou um tempo com nós ali, depois ele casou, saiu, eu continuei com a minha avó. Mas ali, pessoas próximas diziam, o Thiago não vai virar nada, não vai chegar a lugar nenhum, logo logo tá aí perdido no mundo das drogas, do Isso. álcool, vai ser mais um. Essas palavras acabam, querendo ou não, mesmo eu sendo criança ali, entrando na minha Difícil. adolescência, para minha juventude, eram palavras que me machucavam, até que um dia eu cansei de ouvir essas palavras, eu entrei pro meu quarto, e naquele dia eu falei com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor é o Deus que fez a promessa na minha vida, lá atrás, quando eu tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos, eu usava aqueles pastores que falavam que eu seria algo, que eu ia chegar a algum lugar, que eu era do altar, que o Senhor me colocaria com grandes homens de Deus, os príncipes da terra, para fazer a diferença. Então, se o Senhor é esse Deus, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Boa. Porque eu quero voltar para tua casa. Se o Senhor me permitir voltar para sua casa, eu vou entregar minha vida no teu altar e a partir dali o Senhor vai fazer da minha vida e vai cumprir as suas promessas. Quantos anos você tinha nessa época? Naquela época eu tinha por volta dos meus 11, 12 anos. Oração de criança, né? Uma oração sincera, perfeita e agradável. Deus escuta com certeza. E então eu comecei a ter a oportunidade de retornar. Quando eu tive essa oportunidade, eu fui, fiz o que eu realmente tinha colocado no meu coração. Naquele dia eu cheguei, sentei na última cadeira ali da igreja, o pastor que estava ministrando na época, era como se ele pregasse para mim, e após ele pregar, ele fazer o apelo, eu tomei a decisão, eu falei, não, eu vou lá, vou voltar para os caminhos do Senhor, vou entregar minha vida para ele novamente, eu vou cumprir aquilo que eu falei na minha oração, mesmo sendo muito novo, não entendendo o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou fazer com aquilo que eu falei, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a minha história. Então eu fiz assim, fui lá na frente, entreguei minha vida. E interessante que depois desse processo, eu voltei a receber várias outras promessas da parte de Deus. Deus usava pessoas e me diziam que eu não entendia naquele momento, mas que chegaria um tempo que eu iria carregar o peso de uma geração sobre as minhas costas. Que Deus tinha pressa no meu ministério, que Deus tinha pressa na minha história. Eu não entendi o porquê das percas que eu vinha sofrendo, das frustrações, das tristezas, mas tudo aquilo tinha um propósito de Deus, porque Deus tinha pressa para me preparar para o ministério que Ele tinha na minha vida. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer, eu batizei nas águas, entreguei, logo alguém me viu ali, me encontrou e falou, olha, você vai trabalhar como obreiro na igreja. E essa história é muito interessante. Eu tô vendo uma risadinha ali, viu? Sabe por que antes de você começar? Porque tem um amigo nosso, lá do Alfredo Freire, Abimael. Você tá aí, Abimael? E falava assim, ó, pro meu tio, olha, você vai viver da obra. Tô vendo você em uma grande obra. E sabe o que aconteceu? Meu tio é pedreiro, cara. Tá construindo casa.
É forte a revelação dele. Coisa né? boa. Coisa boa. Não deixou de cumprir. Não deixou de cumprir. Vai lá. E a partir desse momento, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Um dia tava tendo uma campanha na igreja, eu lembro disso como se fosse ontem. Aí foi o início da sua vida ministerial? Tem uma pergunta aqui. Como iniciou sua Não, vida ainda não. ministerial? Ali eu tava apenas começando como um cooperador. Como cooperador. Como fosse um voluntário. Alguém me viu e falou assim, ó, nós estamos precisando de você vai? Eu falei, vou. Vou. E Por amor aí- à obra. Por amor à obra. Sim. E ali eu era muito novo, tinha meus 11, 12 anos. E comecei a trabalhar para Deus. E um dia estava tendo uma campanha na igreja, eles selecionaram algumas pessoas que estavam ali servindo. Boa. E eu fui selecionado no dia para participar de um ato que estava tendo ali dessa Bom, campanha. bom. E ali a gente estava passando por um processo de troca de pastores. E naquele tempo, quem estava indo para a sede, que era onde eu congregava, era o pastor Heloísio. Pra sede. Para a sede onde eu congregava No Chica naquela Ferreira. época, no Chica Ferreira. Boa. E ele era dirigente até então na Vila Esperança. Ele estava indo pro Chica Ferreira. Interessante. E quando ele chegou no Chica Ferreira, estava acontecendo essa campanha, ele me viu nessa campanha. Olha o anjo aí, você viu, né? Que Você desceu? viu? É forte. Ei, O meu mistério Deus, aqui já Dá, tá. dá um like, o anjo desceu aqui agora. Ó, até arrepiei. Oh, meu Deus do céu, vamos tomar coca aqui. E o mistério foi tão forte que no final ele me chamou e ele falou pra mim assim: olha, você tem alguma coisa diferente. Deus me mostra algo diferente em você. Então a partir de hoje você vai trabalhar com a minha equipe de obreiro. Eu tô vindo pra sede. Já E tinha uma você? visão, ele já tinha uma visão. já. Ele viu algo em mim. Deus mostrou pra ele algo em Ele mim. viu uma formosura. É uma Que eu não vejo, formosura. mas ele viu. Deus é Importante que ele bom. viu, Deus né? é bom. E Deus então usou ele como um instrumento pra começar a dar início a uma nova fase a partir dali da minha vida. Então vamos lá, então, já que tem a pergunta aqui. Conhece a Juliana? Tá fazendo essa pergunta aqui, ó. Como iniciou sua vida ministerial? Vai lá. Tipo, não. Então, aí a partir daí que começa, né? Aí Então ele Deus viu a formosura em você, viu que tinha que algo é o próprio diferente. Deus mesmo. É coisa divina. Aí começou, ele começou a te chamar pra ser um obreiro ali, como cooperador, como o senhor diz, depois começou a sua vida ali. Sim, porque Então, vamos ali lá. é uma coisa importante de frisar pra quem tá nos vendo e ouvindo nessa noite. Que... Meu Deus, nessa noite é pregação, não sou. se deixar pregador, você sabe, né? Meu Deus do céu. Quando pega, não larga mais. E ele foi um canal de Deus, né, para começar a investir na minha vida a partir dali. Naquele tempo, Entendi. que eu quero frisar, era muito difícil para quem era jovem, Sim, sim. né? Até porque todo mundo olhava, não via tanta responsabilidade, principalmente para exercer um cargo de obreiro na igreja, Isso. de começar a cooperar na igreja. Aconteceu comigo também. Então, assim, a exigência era muito maior. Mas o pastor Heloísio, ele sempre teve essa visão de trabalhar obreiros mais novos e começar a formar obreiros mais novos para eles se Legal. identificarem mais rápido com o ministério, ser Ministério. preparado dentro da visão do ministério. Muito bom. Então, assim, hoje é a visão de muitas igrejas trabalham Isso, dessa teve um forma. boom, né? A gente, Estouro. por exemplo, a gente pega aí algumas igrejas, a gente vê lá os obreiros, todos começando muitos novos e sendo adaptados, já trabalhar dentro daquilo que o ministério, a igreja pede, propõe para o trabalho. Sim. E ali começou a minha vida ministerial. Então eu comecei a trabalhar como obreiro na igreja, a servir a igreja. Servir. Eu tive a oportunidade de aprender a servir desde a portaria da igreja até o altar, em limpar a igreja, lavar o banheiro da igreja. Isso é Então- interessante. É isso Então, aí. assim, eu aprendi a fazer de tudo dentro da igreja. Né? Eu servi em todas as áreas que você pensar da igreja. Então, tinha dia que eu ficava lá de fora, vigiando o carro, né, dos Bom, irmãos. flanelinha Flanelinha. Flanelinha gospel. É Flanelinha isso. pentecostal. Pentecostal. Tinha até a toalhinha. Meu Jesus amado. Só faltou tá lá o slogan assim, o profeta. O profeta, mas o profeta é um nível a mais, né? Depois a gente conversa sobre isso. Então você passou por todas as etapas da igreja, menos uma acho que você não passou. Comente aqui, qual o ministério que você acha que ele não passou? Vou te dar 2 segundos. Antes disso, bebe o café mais um pouquinho, que eu vou tomar agora água, né? Comente qual que é o ministério que ele não passou. E aí? Qual o ministério que eu não passei? Tem 2 aqui que eu tenho certeza. Cite um que eu vou citar o outro. Cite um ministério que você não passou que eu vou citar o outro. Você falou que passou por todos, mas tem 2 que você não passou. Das Qual? irmãs? Das irmãs. Então é 3. Das irmãs. Da dança, tenho certeza que não passou pelo ministério da dança. E do louvor. Você toca, canta ou não? Do louvor eu já passei. Meu Deus.
Já me aventurei. Esse pastor é completo. Você entrou num ponto? Como diz o Calangue, é Prime. Esse pastor é Prime, É Prime. bombril. Bombril. Mil e uma utilidades. Não passou no das irmãs e nem no da dança. Então. Não. Mas Da passou dança, no da música. No da música, sim. O que você fez lá? Eu fiz 1 ano de conservatório. Eu Aqui aprendi a arranhar no violão. Violão. E aí veio a parte que eu tenho certeza, eu não sei se eu conto. Pera aí, se você quer que ele conta, dá o dedo no like, meu filho. Isso aqui é bombástico. Isso aqui é bombar? Vai bombar? Vai bombar? Se inscreva no canal agora, que eu tenho certeza que você vai contar. Você não veio aqui à toa, não, profeta. Antes de você contar, eu quero dizer, ele ficou ali 10 minutos dentro do carro procurando o telefone dele, que ele mesmo tava dentro do carro dele. Aí eu precisei de quem pra revelar onde tava o telefone? Ô, profeta, eu desci lá na hora. 2 anjos me pegou na cauda aqui, eu fui lá na porta dele. Ajudei com o telefone, liguei, ele achou o telefone. Você é Vamos de lá. Deus. Meu Deus, revela o que é o negócio, profeta. Aí eu comecei a arranhar no violão, encontrei mais um lá que arranhava na bateria e Meu outro que arranhava na Deus. guitarra. Falei assim, vamos montar uma banda? Ah, você não montou banda, não. Não Sim. montou, não. Aí achei mais uns doidos lá e eles falaram assim, então vamos montar uma banda. Nós montamos uma banda. E a banda era até boa, só não era ruim não. Né? Tinha violão, baixista, tecladista, baterista. Era a banda E o Heloísio completa. gostando. Banda de jovens. Ah, com certeza. Pastor Heloísio é visionário. Nós tocamos até em Belo Horizonte, no Congresso Estadual de Jovem. Aí. Mas só que o bombástico não é isso. Mas tem vídeo disso? Eu não Foto? sei se tem. Depois eu vou procurar e se eu achar eu vou Eu te não tô mandar. acreditando nisso, cara. Isso aqui é forte. Mas eu vou ter que marcar Ah, lá depois nos comentários, Sim, lá, sim. algumas pessoas que participaram dessa banda. Tem algumas Então, pessoas só que na sua eu tenho palavra, testemunhal, eu tenho testemunhal Aí de o profeta pessoas gosta. que estão na igreja e participou dessa então banda. conta a bomba, eu quero ver a bomba. A bomba era o nome da banda. Ah, chuta, me dá mais 10 segundos, tá muito bom isso aqui, a conversa tá boa, me dá mais 3 segundos, segura um pouquinho. Comente qual que era o nome da banda, de qual ano que era isso, você vai lembrar o ano? Ah, o ano eu não lembro agora não. Olha bem Tem pra muito cara tempo. desse indivíduo, nosso pastor, ele, meu Deus, vamos lá, revela, já comentou, né? Deixa eu ver aqui. Não, Mamonas Assassina não, já, é que é gospel, tô falando de gospel, menino bonito desse aqui, qual que era? E deixa eu vou dar uma dica. Vai dar uma dica, pessoal. Era inspirado em mim. Ah, meu Deus. Aí não tinha banda. Não tem formosura. Qual que era o nome? Agora eu fiquei animado. Qual que era o nome da banda, pastor? O nome da banda era Frisa aqui, ó. Frisa aqui, é sua câmera. Gigantes da Fé. Meus gigantes da fé? Gigantes da Fé. Meu Jesus E eu amado. tocava. Se você ficar do e lado cantava. contrabaixo, você é menor que contrabaixo, profeta. Quando eu conto essa história, tem gente que não acredita. Eu tenho que achar as Gigante fotos. da Fé. Gigantes da Fé. Nós, Tocou em Belo nós fizemos Horizonte. camiseta, só não tinha CD. Só tinha você- Foi no Raul Gil? Não. Oh, meu Deus. Tocou em Belo Horizonte. Nós tocamos em Belo Horizonte num congresso estadual de jovens. Pra você que é jovem, que é da igreja dele, ele toca violão, tá bom? O dia que o irmão faltar, o pastor tá aqui. Não, arranho. Não, E gigantes tem muito da tempo que eu fé. não toco, nem sei se eu sei tocar mais. Meu Jesus amado. Mas a Continua. banda era Gigantes da Fé. Gigantes Fez sucesso. Eu tô lembrando mesmo, gigantes da fé, meu Deus. Nós tocávamos em muitos. Antes fazíamos muita louvorzão nas igrejas, aqui em Louvorzão. Uberaba. E direto, quando tinha os louvorzão, a gente sempre era uma das bandas convidadas. Eu quero falar uma coisa pra você aí, que as igrejas que pararam de fazer louvorzão, 2015, 2016, quando a gente tinha a banda Gênesis lá, quero até dar um abraço pro Kiko, pros amigos lá da igreja, a igreja lá do Chico Ferreira, do Pastor Luiz, na época, convidava muita gente. A gente tocou lá na madrugada, tocamos lá com a Milene Ramos, e acho que uma das vezes que eu recebi pra tocar no gospel, foi lá com o Pastor Luiz. O Pastor Luiz abençoou a Milene Ramos passou pra banda. Fora isso, é muito difícil acontecer, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas fica aí, Pastor Luiz, um homem visionário. Eu tenho certeza também que você sabe disso. Com certeza. Voltando ao assunto, eu nunca vi o pastor Marcos Feliciano até quando tava lá na Avenida Valim de Melo, lá embaixo. E eu fui numa pregação dele, porque até então meu pai colocava o CD dele quando eu era criança. Rapaz, emociona aquela voz, né? Aí meu tio, ele pegou aquele caguete dele, envia agora o anjo a 5 km². E eu lembro que eu era pequeno e meu tio, ele é meio doido, apertava minha mão, cara, e ficava 1000 km², onde tiver um crente pentecostal, e minha mão toda desse jeito, cara. Mas eu gostei de ver, gostei de... Eu só não gostei tanto porque não tinha uma foto comigo, mas você pode arranjar isso, não pode? Com certeza. Então vamos lá.
Qual que é a sua... Mais uma pergunta aqui. Sabrina, você conhece ele? Claro que ele conhece, né, Sabrina? Mas qual é a experiência de ser do ministério do pastor Marcos Feliciano? Ele já fez aquela no seu vídeo. Não, no ouvidinho não, né? Não, É sacanagem. Você tem cara de ser... É o gigante da fé, pô. Que isso, Davi? Davi, apelido dele, Davi. O pequeno e grande rei, Davi. Pronto, vai lá. Mas, falando aqui do pastor Marco Não, Feliciano. mas, peraí, eu gostei. Você não queria ouvir no ouvidinho, não? Renova ele! Fala, pastor. Para com isso. Tá bom, só no culto tá excelente. Tá excelente? Tá Então excelente. continue. Mas, voltando aqui pro nosso assunto aqui. O pastor Marco Feliciano, não tem como hoje... Tem uma amiga aqui, fica séria aí, por favor. Não tem como hoje os pregadores, Sim. né, do Brasil, isso aqui eu falo a nível nacional, Eu vi a pregação todo desse pregador tem, querendo ou não, uma influência do pastor Marco Feliciano no Tem. seu ministério. jeito. Então, Pentecostal, né? pra mim chegar onde eu cheguei hoje, lógico que o pastor Marco Feliciano, mesmo antes de eu conhecê-lo, ele foi uma influência no meu ministério. Sim. Eu lembro quando eu era me emocionei criança, quando eu vi ele, viu? quando eu era criança, né, meu padrasto ali, com Gideões. o pessoal da igreja, eles reuniam lá em casa de madrugada pra tomar café e ficar assistindo mensagem É isso. do Marco Feliciano. Os Gideões. Né? Então a gente escutou já muitas mensagens que moveram, Boa. que acertaram a nossa vida de uma forma muito poderosa. Então todo ministério tem ali Um pouquinho do... pouquinho, até mesmo quem fala que não gosta. Aonde tiver um crente pentecostal agora. Solta a frase aí, mas solta a frase. O que ele fala? Aonde não tiver um crente pentecostal aqui que não faz barulho, tá com defeito de fabricação. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha, já que você conhece, já que você falou da influência do pastor Marcos Feliciano, teve uma época que ele foi candidato. Eu falei, pai, vota nele. Só que ele é de outro estado. Meu pai votou uma pessoa que nunca viu na vida. Mas deu certo. Mas vamos lá. Você falou do seu ministério, do seu início, da sua história. Temos mais perguntas aqui. Eu quero que você manda um abraço aí, antes que eles saiam da live, para sua juventude lá da sua igreja. Se tiver algum nome especial que você queria falar, oportunidade. Eu quero mandar um abraço aí para todos os jovens da UMADECAV, né, Decave. que são a União da Mocidade da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. Então quero mandar um abraço para todos os jovens, não vou dizer aqui nomes para não gerar ciúmes, Será? porque senão você fala o nome de um, esquece do outro e esse vai começar a tocar o Vai telefone. começar, aí não Ô pode. pastor, esqueceu do meu nome, velho. Não, então eu não quero esquecer de ninguém. Então eu tô Isso. mandando um abraço geral para todo mundo. E além da juventude, não posso deixar de mandar aqui um abraço também e um beijo para minha princesa que tá nos assistindo, Boa. a minha esposa, Giovana, meu filho Benjamin, que sempre tem me acompanhado também, que faz parte do meu ministério. Se hoje eu tô onde eu estou, é porque eu consegui fazer diferente, ser diferente do que disseram lá atrás na minha vida. Isso. Né? Consegui ter uma família, uma esposa abençoada, um filho abençoado, uma estrutura para que eu pudesse chegar no meu ministério pastoral e estar hoje na frente dessa juventude. E se tem uma coisa que o inimigo fica furioso é com o tal da família. Porque, querendo ou não, a igreja ela é composta de famílias que trazem outras famílias. E também, já pegando um gancho, um beijo, Maria, que tá com meus 2 menininhos aí em casa, o Luiz, o Enzo, e mais pra frente, talvez, que Deus abençoe, nós esteja mais uns 10. Você Aí acha? sim, já pode montar um time de futebol. Um time de futebol. Show de bola, viu? Então vamos lá. Vamos povoar lá o Gameleira 3. Nascer. Gameleira 3, você foi forte. Nascer, crescer, frutificar, envelhecer e morrer. Não é isso? Com certeza. Com certeza. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui interessante, já que você falou de jovens. Qual suas metas à frente da juventude? Tenho certeza que foi um jovem que comentou isso aqui. Mas juventude? Que você agora é pastor de jovens? Como é? Conta a história aí. Então, como eu contei pra você aqui, né, Deus já tinha várias promessas, recebi essa profecia de vários pastores diferentes, pessoas que nunca me viram, e sempre dizia, falou assim, ó, você tem algo diferente, você vai carregar o peso de uma geração sobre os seus ombros, sobre as suas costas, Deus vai te fazer, vai te dar um grande rebanho, e eu nunca, até então, entendia que Deus estava falando comigo, só que Perfeito. tem coisa que Deus fala com a gente, que a gente vai entender com o tempo, né, o tempo vai mostrar pra gente o propósito de Deus sobre a nossa vida. Aí eu comecei a pregar, eu tinha meus 13 para 14 anos, 15 anos de idade, como eu disse, naquela época era muito difícil, muitas pessoas ficavam com o pé atrás, falavam, é um menino, é novo, e... Então hoje não tá muito diferente daquele profeta que tá pregando aí, que é menino lá, né? mas,
Começou novo e... Mas assim, eu não tenho... Só que ele já visita anjo, é diferente. Mas assim, eu não tenho... Diferente do resto do pessoal que a gente vê aí criticando, falando, mas ele tá profetizando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Como a gente disse que é uma pessoa nova, né? A gente, quando a gente é novo, a gente tá propício a muitos erros. Claro. Né? O que aquele jovem precisa é de um pastor para estar ali dando uma mentoria para ele, discipulando. E eu vi uma notícia esses dias. Uma experiência, né? Ele precisa de uma experiência. Sim, e eu vi uma pastoral. notícia esses dias que ele começou a ser discipulado Já pelo sei. Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Enquanto Isso é muitos interessante. estavam ó, indo pra internet, e moendo, esquecendo que ele é uma criança ainda. O que o Eliseu Rodrigues foi lá? Foi lá e abraçou ele e falou isso é assim, não, muito vem cá que eu importante. vou te discipular. Isso é muito importante, viu? Todo mundo precisa de um pastor, de um líder, de um mentor e de um amigo. Se as pessoas tiverem essas 4 pessoas na sua vida, você consegue conversar com alguém, desabafar com alguém e ser instruído por alguém, porque ninguém sabe de tudo. Entendeu? Eu não sabia que ele tinha uma banda que chamava Os Gigantes Da fé. da Fé. Tem que ter fé mesmo pra achar que ele é gigante, mas tá tudo certo. E Então, conta a isso, história. ô Davi, foi o diferencial pra minha vida ministerial. Bom, Porque eu comecei a pregar novo, mas eu tinha pastores pra estar ali me discipulando, isso. estar ali me dando a mentoria, falando, ó, não é assim, ó, isso aqui você pregou não tá certo, ó, né, dessa forma, né, quando a gente é muito novo, a gente começa a pregar, a gente começa a se sentir, opa, eu sou o cara aí, Perigoso. por isso que é importante ter pastor, que aí o pastor vir e falar assim, ó, pera aí, vem cá que eu vou te colocar no seu lugar. Comigo, Não é assim não. Eu pregando, falando que Abraão construiu a arca. Meu pai tava do lado. Rapaz, depois, ó. Aí o meu pai dá um puxão. Outra vez que eu falei que o. Para de rir, profeta. É uma criança, tem que aprender. Outra vez que eu falei que o filho pródigo comeu a comida dos porcos. Ele não comeu a comida dos porcos, mas meu pai tava lá do lado. Então é interessante ter um mentor, ter um amigo, ter uma pessoa que você possa conversar e ele te instruir. É muito interessante isso. Mas essas vezes aí foi a que eu lembro aqui, que passou batido. E dentro disso tudo também poder te incentivar. Né? Incentivar. Então, isso eu não posso reclamar. Então, aquilo que talvez a estrutura que talvez eu vim sentir falta na minha juventude familiar, por ter perdido a minha mãe, ter crescido com meu pai, a igreja me deu isso. Né? Então, a igreja me preparou. E eu comecei a pregar, então, com 12, 13 anos de idade, né? E logo aquilo foi crescendo, Deus foi mostrando que ele tinha algo comigo, né? As profecias que eu recebi quando criança começaram a se cumprir, né? Eu ministrei em grandes seminários, congressos, com grandes pregadores do Brasil, tive a oportunidade de ministrar com eles. Eu fiquei sabendo disso mesmo, que já teve a oportunidade de pregar de fora de Uberaba. Sim, já preguei no estado de São Paulo, já fui para Belo Horizonte, já tive no Tocantins, onde fiquei 15 dias pregando no Ministério da Assembleia de Deus de Madureira. Então, assim, Deus me levou para alguns estados que eu tive o privilégio de ir para o Rio de Janeiro. Também ou é para outro nível? É para outro Tem nível. como chamar anjo. Deus, Anjo vem, desce, Deus ele usa cada um de uma forma. Mas nunca chamou cada um tem um ministério diferente. Nunca ligou no 0800, eu sou aquele que prega o simples. O simples. Né? Porque o simples é possível de dar errado. Eu prego o que está na Bíblia. Né? Eu achei que ia sair do corpo também, mas essa coisa é pra apóstolo. Eu fico focado ali. Lógico assim, se Deus quiser me usar de uma forma diferente, tem aquele dia que você tá inspirado pelo Espírito Santo e a gente dá lugar, deixa Deus usar a gente como quer. Já rodou certeza. Com certeza. Crente pentecostal que não roda tá com defeito de fabricação. Tá andando muito com o Marco Feliciano, você tem que parar com isso. Que era a sua identidade aqui, mas já rodou. Já fiz aviãozinho, já recebi. Já recebi ali aquele renovo famoso espiritual. Terra, ele é o famoso Terra. Rodou em torno do seu lado, tá gostando. Mas é isso. Crente pentecostal tem que ter 2 coisas, palavra e unção. Palavra, mas agora. Fala olhando pra essa câmera aqui, meu filho. Fala e devagar, que vai dar corte isso aqui, viu? Crente pentecostal tem que ter 2 coisas, palavra e unção. Então tem que conhecer de Bíblia, mas também não pode deixar de ser espiritual. Não pode ser um morno. Com certeza. Então, resumindo, você agora está na liderança dos jovens. Sim, aí a partir dali as coisas fluíram, eu virei um pastor, né? Passei por todo o processo, fui um diácono da igreja, presbítero. Fui presbítero com 20 anos de idade. 20 anos de idade eu fui consagrado a presbítero. Tava todo mundo doido pra me colocar um não quando eu fui passar lá no conselho da convenção, ao qual eu fazia parte. Da convenção? Então, foi na convenção. Aí ele tem e isso aqui, Davi, é interessante. Ó, o corte. Que quando chegou na convenção, na reunião, o meu pastor decidiu mandar meu nome um dia antes do início da convenção. Eles me chamaram à noite,
Falou assim, Tiago, nós separamos seu nome vai para ser avaliado lá, para ser consagrado a presbítero. Não gera esperança, porque você tem 1% de chance de dar certo, por causa da sua idade. Eu tinha 19, 20 anos naquela época. Então, não vai com nenhuma esperança. Quando chegou lá na reunião, sentei lá, vi lá aqueles homens todos barbudos já, né? Tudo já caminhando para ser um ancião. E eu lá novinho, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse meio? Dá um frio na barriga, não dá? Dá um frio na barriga, falei assim, hoje. E os pastores, né, de cada região sentados ali, de Se frente dá um pra medo de você. fazer uma pergunta, tipo assim, tá em Hebreus 12, 32, você não se Não, der, mas hein? eles pegaram e... O primeiro pastor, que era o vice-presidente naquela época da convenção, levantou e já começou a destrinchar a Bíblia e falou assim, olha, para ser um presbítero, a primeira coisa que você tem que ser é um ancião. Porque o ancião tem Já não tinha sabedoria. idade, já não O tinha ancião, idade. eu cocei a cabeça, tinha um pastor sentado na mesa, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e deu uma risadinha, tipo assim, rapaz, não trem vai ser tá hoje, feio pra não. você hoje. Você vai voltar pra casa sem nada. Veio só pra almoçar. Mas aí, como Deus é bom e misericordioso, Isso. o pastor, o presidente da convenção, levantou e fez uma pergunta. Falou assim, quem aqui tá dirigindo a igreja? E, naquele tempo, o único que levantou e ficou de pé que estava dirigindo a igreja era eu. Meu Deus. Aí os demais, ele perguntou, quem aqui é segundo pastor? Aí levantou mais um pouco e outros que ainda não tinham servido. E ali ele deu uma palavra. Ele falou para os pastores, falou, olha, quando vocês trouxerem presbítero para ser consagrado, testa a pessoa primeiro. Traz uma pessoa que já está testada, não deixa para testar depois não, porque depois talvez o cara não é presbítero. Isso, perfeito. E aí vai matar o ministério dele. E o que me salvou na minha consagração para presbítero naquele dia, lógico que primeiramente já estava tudo preparado nos planos de Deus. Sim. Está no plano de Deus, o homem não tira. Mas o que preparou foi Deus ali e aquela pergunta dele. Aí ali eles aprovaram a minha ficha. Eu fui a presbítero. Meu né? Deus, hein? Fui consagrado a pastor já na Catedral do Avivamento, junto com o pastor Heloísio e o pastor Marco Feliciano. Né? Tem 2 anos que eu fui consagrado ao Isso é ministério pastor. pastoral. E Esse esse ano... certificado esse mês. Não, aquele certificado lá é da Esse- do pastorado, Recebeu não. certificado esse mês. Aquele certificado foi do cargo mesmo. Ah, Né? O certificado de aproveitar na brecha, dentro do assunto que nós estamos, porque eu recebi a missão esse ano de ser o pastor geral da UMADECAV, né, dos jovens da Assembleia de Deus Jovens. Catedral do Avivamento, aqui dentro de Minas Gerais, e além Minas? de Minas Gerais. de Minas. Pequeno grande homem é Davi mesmo. E Vai lá. também eu sou o líder de jovens da sede local. Da sede Então eu local. cuido dos jovens da sede local e de todo o campo, como líder regional ou estadual. Já fico à disposição pra dar uma girada lá, viu? Dar Valeu. um glória forte. Mas tem que levar a toalhinha. Tem que levar a toalhinha. Então, olha, mande um abraço pro pessoal que tá aqui. Logo, logo já estamos caminhando para o final. Mas antes disso tudo, deixe uma palavra de motivação. Agora que é uma motivação coach. Você manja do coach? Eu não sou muito fã do Eu coach, quero não. coach, Não sou uma muito fã do motivação coach. Mas eu coach. manjo de Bíblia. Não manjo de coach, mas manjo de ele Bíblia. tá cheio dos cortes hoje, né? Tá cheio dos cortezinhos. Então vai. Sua câmera, fique à vontade. Tem uma palavra que chama muito a minha atenção. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 5, onde vai contar a história de um homem chamado Simão Pedro. Essa história é uma história que mexe muito com o meu Eu coração. vou entrar aqui, ó. É uma das palavras que mexeram muito já com a minha vida e tenho certeza que vai mexer com você que está nos ouvindo. Porque ali conta a história de Simão Pedro. É um homem que era pescador e a Bíblia diz que um dia ele sai de casa à noite para poder pescar. Ele prepara o barco, prepara a rede. E interessante que ele sai para pescar à noite porque ele sabia onde estava o peixe. Ele conhecia o local que ele estava pescando. Ele sabia que naquele lago onde ele pescava, o peixe se encontrava na madrugada. Mas só que naquele dia foi um dia diferente, porque ele lançou rede e não pegou nada. Não pegou um só peixe. Só veio sujeira na rede. A Bíblia diz que o sol está nascendo, ele está voltando para casa. Agora eles param na beira da praia e vão limpar as redes, vão tirar o que veio de sujeira na rede. Eu fico imaginando o que está se passando na cabeça de Simão Pedro naquele dia. Imaginando, porque Simão Pedro ele era casado. E ele tem que voltar para casa, tem que enfrentar a esposa, enfrentar a família, olhar para eles e falar assim, ó, essa noite eu não peguei nada. Essa noite eu voltei de mão vazia para casa. E isso é o que acontece com muitas pessoas talvez que estão nos assistindo hoje. Quem sabe você saiu da sua casa dizendo eu vou sair para ter um dia de sucesso, vou sair para ter um dia abençoado, um Perde dia celular. de portas abertas e no meio do processo
você não conquistou aquilo que você esperava conquistar, só que agora é hora de voltar para casa. E você não sabe como você vai olhar para o olho da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da pessoa que está te esperando e vai dizer para ela que tudo deu errado. Mas só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você pensar que tudo está perdido, sempre Jesus vai aparecer na história da sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Simão Pedro. Quando tudo parecia perdido, Jesus aparece na história daquele homem. E o interessante é que quando Jesus aparece, ele olha lá na beira do lago, ele vê alguns barcos, e ele escolhe o barco de Simão Pedro para poder usar naquele dia e trazer uma palavra para aquela multidão que ali estava. E naquele dia ele entra no barco de Simão, só que quando ele entra no barco, ele entra para mudar a história de Simão. Então eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, ele chegou, ele vai entrar no barco da sua vida, e se ele entrar no barco da sua vida, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, ele vai mudar a sua história. E isso foi o que aconteceu com Simão, porque depois que ele pregou, que ele dispensou a multidão, ele chama Simão e fala: Simão, pega o barco, volta lá onde tudo deu errado e lança a rede novamente. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça de Simão, porque se fosse por Simão mesmo, ele não voltaria lá naquele dia, porque ninguém, Davi, quer voltar para o lugar aonde tudo deu errado. Ninguém quer voltar para o lugar onde se frustrou, que se machucou. Ninguém quer voltar onde você recebeu aquela notícia ruim. Mas Jesus deu a ordem para ele, falou assim: vai lá e volta. E Simão só voltou porque ele conhecia Jesus e ele obedeceu à voz de Deus. E isso é interessante, porque Deus está dizendo para alguém hoje que está aqui nessa live. Segura aí. É para você poder voltar. Você vai voltar lá no consultório do médico, vai voltar lá de frente com aquele advogado, com o juiz, vai voltar lá naquele lugar onde tudo deu errado, mas só que dessa vez vai ser diferente, porque você está voltando com a ordem de Deus, com a palavra de Deus. E se prepara, porque isso aqui é muito forte. Quando Simão voltou aonde tudo deu errado, que ele lançou a rede de novo, ele foi no horário que agora não tinha peixe, mas ele estava debaixo de uma palavra. E quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que a rede começou a subir pesada. E na rede tinha tanto peixe, mas tanto peixe que parecia que o barco ia virar, que a rede ia se romper. Ou seja, no lugar aonde você mais se machucou, que você mais se frustrou, quando você voltar debaixo da palavra de Deus, lá você vai receber o maior milagre da sua vida. Então guarde essa palavra no seu coração, porque a bênção que Deus vai te entregar vai ser uma bênção tão abundante, tão grande, que você vai ter que fazer como Simão Pedro, vai ter que olhar para a beira da praia, ver os barcos que estão disponíveis e vai ter que chamar todo mundo e falar assim: ó, vem cá, porque tem tanto peixe que agora eu vou ter que dividir. Então a bênção que Deus te entrega debaixo dessa palavra vai ser tão grande que você vai ter que dividir com seus amigos, com a sua família, até com quem não acreditou em você. Com a sogra. Com a sogra. Né? Com quem não acreditou em você. Assim como um dia ninguém acreditou em mim, dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum. Deus derramou tanto na minha vida que hoje essas pessoas que diziam que eu não seria nada, hoje eu posso compartilhar as bênçãos de Deus da minha vida com a vida dessas pessoas. Então eu quero dizer para você, seja como Simão. A Bíblia diz que Simão voltou para a beira da praia. Ele não esperou nem um barco chegar lá, Davi. Ele pulou na água. Ele foi atrás de Jesus. Ele se prostrou e logo ele reconheceu a natureza dele e falou assim: Senhor, eu não sou merecedor de tudo isso. Isso aqui é importante. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos reconhecer a nossa natureza, tirar a máscara e falar: Senhor, eu não sou merecedor, eu caí mesmo, eu errei mesmo. Porque Jesus, ele está preparado para te perdoar, para te abençoar, para te colocar de pé de novo. Foi isso que Jesus fez com Simão. Simão estava lá dizendo: Senhor, eu não mereço, eu não devia nem estar aqui perto do Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: Simão, agora vem a senha, viu? Até falou Simão, a partir de hoje, meu Deus, você não será mais o mesmo homem. Até aqui você foi o simples pescador de peixe. Até aqui você era conhecido só aqui nessa pequena aldeia pelos peixes que você pegava. Especialista. Mas a partir de hoje você vai deixar o barco, vai deixar a rede, que você não vai pescar mais peixe, porque você vai ser pescador de homens. Fala de novo, profeta. Você será pescador de homens. Mais uma vez. Você será pescador de homens. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Jesus está dizendo para Simão: a partir de hoje, você deixa de ser esse homem simples. A partir de hoje, você deixa de ser essa pessoa que ninguém acreditava em você, que ninguém confiava em você, porque eu estou te transformando no maior evangelista que essa nação já viu, que essa terra já viu, que o mundo já viu. E muitos ainda vão falar do seu nome. Então se prepara, porque Deus, ele pega as coisas pequenas desse mundo.
Deus pega as coisas inviáveis e faz fazer grande. Pega as coisas Deus pequenas. vai te usar para coisas tremendas a partir dessa noite. Então, se você crê, pega essa palavra, guarda no seu coração e que Deus te abençoe. Meu Deus do céu, toma um cafezinho aí, meu amigo, toma um cafezinho. E esse Gostou? aqui é- Foi coach, eu gostei, eu amei, muito obrigado pela sua participação. E uma coisa, sabe o que é interessante também? Quando Jesus está chegando perto de Simão Pedro não sabe quem é Jesus. Mas Jesus já sabe tudo sobre Simão Pedro. Então tá tudo certo. Meu amigo, muito obrigado. Pastor, que Deus te abençoe. Amém. Eu quero te dizer que você é sempre bem-vindo aqui, você também, os jovens lá. E a partir de agora você é um convidado mais especial, sempre que sentir à vontade, tiver algum evento, vem aqui que a gente vamos divulgar também. E eu espero que você que tá aí, siga a vitrine, se inscreva no canal e olha, não saia desse vídeo agora, tá? Porque agora, quando encerrar, eu tenho uma mensagem especial pra você. Então fique com Deus, escute essa mensagem. Olá, profetas! Para você agora que acabou de ver o podcast, eu tenho um recado muito importante para mim e para você. Então não saia desse vídeo. Você tem um sonho na sua vida? Você quer conquistar algo? Saiba que tem pessoas que também têm sonho, assim como você. A luta por um sonho. Ele mesmo, um astro do futebol, lá na Alemanha, que jogou aqui no Flamengo, aqui no Brasil. Eu tenho uma coisa para dizer. Diego Ribas vai vir do Uberaba, na sua cidade, e para você também que mora na região. Preste bem atenção. Os links dos lotes estão promocionais e eu espero que você não perca esse ótimo evento para sua empresa, para você que quer desenvolver o seu intelecto emocional também. Um homem que passou diversos países jogando futebol, tem várias experiências e eu creio que você vai estar nesse grande evento de network para você e também para sua empresa. Olha, não perca tempo, o link está aqui na descrição e vai ser um ótimo dia para você tirar e talvez para você ter um conhecimento que você nunca teve na sua vida. Eu tô indo lá e eu espero que você chegue também. Então, vem comigo, profeta!